Olá, prezados alunos, boa tarde. Aqui é o professor Igor Nasser, do curso de Princípios Básicos de Oncologia da disciplina. Bem, hoje, pessoal, nós não teremos aula, tá? Conforme nosso cronograma, eu iria aplicar a prova 2 hoje, mas eu acho melhor aplicá-la, eu achei melhor, né? Adiar essa aplicação para segunda-feira, né, que no caso dará dia 18, 19, 20, tá ok? Mas vocês terão o mesmo tempo aí de 7 dias para vocês fazerem a prova. Hoje eu não vou postar nenhuma aula, mas eu quero fazer alguns comentários breves no tocante à prova, um de vocês, tá ok? Uma correção rápida com vocês, eu já mandei o gabarito inclusive para o nosso grupo, tá ok? E aqui é o gabarito da prova, pessoal. Então, né, como a matéria ela é acumulativa, né, acaba que fica como uma espécie de revisão rápida aqui para vocês, tá ok? Lembrando, pessoal, que os tópicos para a prova 2 eles vão até a aula de angiogênese tumoral, tá ok? Então é cumulativo, então são as aulas 1, 2 e 3 que vocês viram para a prova 1, mais as aulas 4 e 5 até angiogênese tumoral, tá ok? A parte de metástase ainda não vai cair na segunda prova, até angiogênese tumoral. Tá ok, pessoal? Então, sendo rápido aqui na questão, falando da prova, então vamos fazer um comentário aqui das questões. Então, questão 1, né? A prova toda ela foi objetiva, né? Como vocês bem sabem, né? Então, questão 1, né? Ela pergunta: são características das neoplasias malignas, exceto, né? Muita gente se confundiu nesse exceto aí. Então, nós temos que pontuar aquela que não condiz, aquela assertiva que não condiz com uma célula neoplásica maligna, tá ok? Ou com uma neoplasia maligna. Então, primeira questão, né? primeiro item, células bem diferenciadas com especialização morfofuncional pouco alterada. Bem, pessoal, quando nós dizemos, né, células bem diferenciadas, isso quer dizer o quê? Né, que a diferenciação celular, o processo que nós explicamos lá no começo, na primeira aula, que se dá de uma célula tronco multipotente, né, totipotente, né, desde ali da primeiras clivagens do zigoto, depois formam-se células pluripotentes, né, que definirão ali, né, os folitos embrionários, depois as células multipotentes, que formarão já os órgãos e tecidos específicos. Esse processo de especialização, né, de uma célula tronco para uma célula especializada de um tecido, seja de um tecido epitelial, seja de um tecido nervoso, de um tecido hepático, se chama diferenciação, tá ok? Então, quando eu digo que uma célula é bem diferenciada, eu estou dizendo que essa célula possui uma diferenciação morfofuncional muito grande, tá ok? Bem, no caso do câncer, pessoal, nós observamos que nas neoplasias ocorre uma perda dessa especialização. Pense em especialização. Então, ocorre uma perda dessa especialização, né, como resultado do processo neoplásico. Em neoplasia maligna, esse processo é muito mais acentuado. Tá ok? Então, quando nós falamos células bem diferenciadas, com especialização morfofuncional pouco alterada, quer dizer que é justamente o contrário. É uma célula normal que exerce uma função no tecido específico e exerce a sua função morfofuncional específica. Então, no câncer, isso é alterado. Essa célula ela faz o caminho inverso no sentido de se tornar uma célula tronco, digamos assim, ou multipotente ou pluripotente, né? Então, nesse caso, essa primeira assertiva ela está incorreta. Então, isso não condiz com células neoplásicas malignas, muito pelo contrário, condiz com o tecido normal. Tá ok? Então, as demais, né, eu só vou ler apenas, as demais são características de neoplasias malignas, que são graus variados de diferenciação entre células de um mesmo tecido. Então, nós observamos que nas neoplasias ocorre uma perda da harmonia ali das células, da harmonia morfofuncional das células de um tecido, muito por conta das mutações e do efeito policlonal do câncer, como nós vimos nas primeiras aulas, devido às diferentes mutações. O tumor ele possui diferentes populações de clones, né, de células neoplásicas, então você perde ali toda a harmonia da arquitetura do tecido. Tá ok? Então essa aqui está verdadeira, isso aqui condiz sim
com neoplasia maligna, mas eu quero aquela que não condiz, tá ok? Bem, terceira, poucas semelhanças com as células que as originaram, né? Então, muito pelo contrário, as células neoplásicas, né, o processo de neoplasia, ele justamente aproxima a célula com o perfil de uma célula-tronco que originou aquele tecido. É como se a célula fizesse o caminho de volta, né? Então, nesse caso, né, essa alternativa aqui, ela sim condiz com neoplasia maligna, poucas semelhanças com as células que originaram, tá ok? Só que eu fiz a explicação inversa aqui. A neoplasia maligna, as neoplasias, as células elas adquirem um aspecto de célula-tronco, então elas se assemelham muito com aspectos de células que não têm uma diferenciação, não têm uma especialização. No entanto, uma célula neoplásica maligna, que eu quis dizer aqui, ela não guarda semelhanças morfofuncionais com as células do tecido funcional, do tecido sadio. Isso que eu quero dizer aqui. Então, poucas semelhanças com as células que as originaram, quer dizer o quê? Que aquela célula neoplásica ela tem pouca semelhança morfofuncional com a célula do tecido sadio, tá ok? Né? Ela tem pouca semelhança, eu disse anteriormente que ela se assemelha mais com a célula-tronco que se originou, né? Entre a célula-tronco e a célula diferenciada, nós temos uma diferença muito grande, né? Então, ela tem pouca semelhança com as células do tecido ali, seja um carcinoma, tecido epitelial, seja ali um sarcoma, né, um tecido conjuntivo, né, as células neoplásicas elas vão se diferenciar bastante das células desse tecido sadio diferenciado, tá ok? Então, essa aqui está correta. Vamos agora para a letra D, alterações de membrana, citoplasma irregular e núcleos com variações da forma, tamanho e cromatismo. Isso muito em função daquele efeito policlonal que nós mencionamos, as mutações. O câncer ele não é resultado de uma única mutação, mas sim de mutações em genes supressores tumorais em oncogenes. Essas mutações fazem com que a célula perca o controle do seu ciclo celular. E também os genes supressores tumorais, eles incluem genes relacionados com o reparo do genoma, né, reparo de mutações. Quando a célula perde esse controle, né, a célula vai acumular muito mais mutações. E dessa forma, né, a célula vai perder ali o controle celular, né, e vai se multiplicar de forma muito mais acelerada. Ok? E, consequentemente, acumulando mais mutações, gerando populações de células com mutações diferentes. Tá ok? Isso, obviamente, vai se incidir no quê? Em fenótipos diferenciados nessa massa de célula tumoral. Né? Então, você verá células com formatos irregulares, razão núcleo citoplasma desregulada. Né? Não existe uma harmonia ali no tecido. A última, né, então está correto, né, isso condiz sim com neoplasia maligna. Tá? Então, a última, células anaplásicas apresentando grande variedade morfofuncional. O que é anaplasia? Anaplasia é o processo de perda da especialidade de um tecido em decorrência de uma neoplasia. Então, é um processo de desdiferenciação. A célula está perdendo ali os seus aspectos morfofuncionais, característicos. Né? E esse processo ele se traduz em um fenótipo saindo de uma célula diferenciada, especializada, se tornando mais parecido com uma célula-tronco que originou ali aquele tecido. Então esse é o processo de anaplasia. Então células anaplásicas, sim, nas neoplasias nós temos sim células anaplásicas e apresentam uma grande variedade morfofuncional. Sim, por quê? Porque esse processo de neoplasia ele não é homogêneo em todas as células da massa tumoral. Como nós falamos, devido às várias mutações, irá se gerar, né, diferentes clones, diferentes populações de células neoplásicas. Tá ok? Então, nesse caso, a alternativa seria a primeira, né, a alternativa que está errada. Né? Valia 2 pontos. Vamos agora para a segunda questão. Tá? Então, questão 2. Então, sobre as neoplasias, marque a opção que contém apenas, né, exemplos de neoplasias benignas. Tá ok? Então, é aquela tabela da aula 2, pessoal. Então, todas as neoplasias que terminam com oma, né, salvo algumas exceções, né, como no caso do melanoma, né,
e dos linfomas, né, são neoplasias benignas, né? Tudo que termina com oma se refere a neoplasia benigna, com exceção dos linfomas e dos melanomas, tá ok? E das leucemias também, tá ok? Então, vamos analisar aqui diretamente. Então, adenoma, não, adenoma, né, que é uma neoplasia benigna de glândulas, nesse caso, do adenoma pleomórfico, é uma neoplasia benigna. Odontoma, né, uma neoplasia do tecido ali, do dente ali, né, da amálgama dental ali. Então, das raízes ali do dente, né, mais na área odontológica, né. Então, é um tipo de neoplasia benigna, né. Já os linfomas, né, que são neoplasias que acometem os linfócitos B e T, nesse caso, todos os linfomas são neoplasias malignas, tá ok? Então, essa alternativa aqui ela não condiz com neoplasia benigna, tá ok? O leiomioma, né, que inclusive é a resposta de uma das questões, né, que é leio, né, esse prefixo quer dizer liso, mio, né, tecido muscular. Então, é uma neoplasia benigna de musculatura lisa, tá ok? São neoplasias benignas. O osteocondroma e o melanoma. O melanoma, pessoal, como eu disse com vocês, todos os melanomas são malignos, tá ok? Todos os melanomas são malignos. Agora vamos aqui, sarcoma de Kaposi, papiloma e hemangioma. Sendo mais direto, a gente poder ganhar tempo. O papiloma e o hemangioma são neoplasias benignas. Já o sarcoma de Kaposi, que é uma neoplasia decorrente em grande incidência em indivíduos soropositivos, é uma neoplasia maligna. Os sarcomas, de forma geral, né, que são neoplasias de tecido conjuntivo, são, de forma geral, todos os sarcomas são neoplasias malignas. Tá ok? E aqui nós temos a última questão, o papiloma, o odontoma e o leiomioma. Então, o papiloma, né, neoplasia benigna, odontoma, neoplasia benigna e leiomioma, neoplasia benigna. Neoplasia benigna da musculatura lisa. Tá ok? Então, aqui seria a letra D. A terceira questão, então, apesar de um adenoma pancreático ser um tumor benigno, né, os adenomas em geral são tumores benignos, esse tipo de neoplasia pode trazer sérias complicações ao paciente, aumentando a letalidade desse tipo de neoplasia. Marque abaixo a alternativa que não corresponde a uma dessas complicações. Então, como eu disse na aula, pessoal, então, não necessariamente o fato de uma neoplasia ser benigna quer dizer que ela não vai causar danos sérios à saúde do paciente, né? Por exemplo, um tumor benigno na calota craniana, ali no tecido nervoso, ele é perigosíssimo. Ele pode comprimir ali anatomicamente ali o tecido nervoso e isso causar danos gravíssimos, né? No caso do adenoma pancreático, pelo fato do pâncreas ser um órgão central na regulação do metabolismo, na integração do metabolismo, né, sintetizando não somente enzimas digestivas, mas também hormônios, ali como o glucagon, porque no jejum, a insulina na situação de hiperglicemia. Então, a desregulação das funções hormonais do pâncreas vai sim trazer sérias consequências ali à saúde do indivíduo. Né? Então, nesse caso, um adenoma pancreático ele pode sim, né, ser grave. Né? Ele pode sim levar o indivíduo, né, a um quadro grave devido, né, a esse aspecto, né, essa importância do pâncreas. Então, indo direto aqui, pessoal, para a questão, então, marque abaixo a alternativa que não corresponde a uma dessas complicações. Então, quais são as complicações de um adenoma pancreático? Então, vamos ler porque é interessante, vamos ler cada uma. Então, obstrução de órgãos ou estruturas como vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Acabei de explicar aqui agora para vocês. Compressão de órgãos. Sim, isso pode ser, né, de adenoma pancreático. Tá? Lembrando que a gente tem que marcar a opção que não corresponde, né, a exceção. Produção de substâncias em grandes quantidades, exemplos hormônios. Sim, né, um adenoma pancreático ele pode sim levar a uma superexpressão de insulina ou uma downregulação da expressão de insulina, o indivíduo desenvolver um diabetes tipo 1, né?
ou desregulação na secreção do glucagon, por exemplo. Então, sim, pode ser uma consequência. Estresse metabólico ao paciente devido ao alto consumo de glicose pelo tumor, sim. Né? Não somente esse pâncreas ele começar a secretar, super expressar insulina, como também a massa tumoral, à medida que ela cresce, né? Nós temos o efeito Warburg, né? Que ele também vai ocorrer em neoplasias benignas, dependendo da massa tumoral, especialmente no centro, na parte central desse tumor, que é pouco vascularizada, e sim, vai ter um consumo muito acelerado de glicose. Então, por isso que se observa até um emagrecimento, né, no paciente. O paciente muitos pacientes verifica-se, né, uma perda de peso, né? E a alternativa, que nesse caso não condiz com o adenoma pancreático, é tropismo de células neoplásicas benignas para tecidos adjacentes. Por que não condiz com o adenoma pancreático? Porque o adenoma pancreático, sendo uma neoplasia benigna, pessoal, marque bem isso. O que irá determinar uma neoplasia ser maligna ou benigna chama-se metástase, que inclusive é tópico da nossa próxima aula, que vai já para a prova 3. Tá? Então, em neoplasias benignas, nós não temos o tropismo de células dessa neoplasia benigna, né, desse tumor, para tecidos adjacentes ou tecidos distantes, via corrente sanguínea. Esse é exatamente o processo de metástase que ocorre especificamente nas neoplasias malignas. Então, repetindo, metástase não ocorre em neoplasia benigna. Se porventura ocorrer, infelizmente aquela neoplasia ela evoluiu para uma neoplasia maligna. Tá, ok? Então, no caso do adenoma pancreático, isso não vai ocorrer. A não ser que ele evolua, né, devido às mutações, para uma neoplasia maligna. Tá, ok? Então, nesse caso, a exceção seria a última alternativa. Agora a questão 4. Então, a questão 4 era sobre a figura, né? Aqui, essa figura, inclusive, ela ilustra bastante toda essa divisão que nós temos entre neoplasias malignas e benignas. Inclusive, a gente vai ver sobre a questão dos estágios em aulas posteriores, né, mais ao final do curso. Então, com base na figura abaixo, marque a alternativa incorreta. Você não precisaria saber dos estágios aqui, né, para resolver essa questão, pessoal. Não era necessário você saber estágio 1, 2, 3 e 4, ou estágio 0. Né? Bastasse você observar o que está acontecendo aqui, qual o comportamento desse tumor. Então, olha só, já para a gente já definir, nós falamos de carcinoma in situ, falamos de carcinoma metastático, né, quando ele se inicia o processo de metástase, que é quando células do tumor começam a migrar para tecidos vizinhos. Né? O carcinoma invasivo, o carcinoma invasivo, ele começa a ocorrer quando, nesse caso aqui, esse tumor aqui na mucosa intestinal, que é na parte epitelial, ele começa a invadir a submucosa, né, e começa a invadir inclusive a musculatura lisa, né, e ganhando até acessos a vasos linfáticos e vasos sanguíneos. Quando o tumor faz isso fisicamente por crescimento, invadindo esses tecidos adjacentes, nós temos o que chamamos de carcinoma invasivo. Agora, quando esse tumor começa a ser irrigado ali com vasos sanguíneos, vasos linfáticos, e células começam a se desprender desse tumor, como se inicia aqui do estágio 3. Aqui é carcinoma invasivo ainda, mas quando células desse tumor começam a ter acesso às vias linfáticas e a circulação, né, nós temos a partir desse momento o processo de metástase iniciado. Tá? Então, esse processo aqui de carcinoma invasivo, ele já inicia, ele já é a divisa entre uma neoplasia benigna e uma neoplasia maligna. De carcinoma invasivo para metástase é um passo. Tá, ok? Então, com base nessa figura, né, nós respondemos aqui a questão, né, nesse caso, né, marca a alternativa incorreta. Então, a gente vai ter que responder incorreta. Então, olha só. No estágio 4, trata-se de uma neoplasia benigna do tipo pólipo. Bem, pessoal, muitos alunos, né, confundiram isso daqui, porque ele parece sim um pólipo, né, é verdade, né, só que o pólipo ele está restrito ao tecido epitelial, ele é uma neoplasia benigna, né, como nós falamos na segunda aula.
né? No entanto, nessa figura no estágio 4, o carcinoma, além de ser invasivo, ou seja, já está invadindo ali a submucosa, a mucosa, e também células desse tumor estarem ganhando aqui corrente sanguínea, né? Ele jamais pode ser um pólipo. Ele já é, sim, né, uma neoplasia maligna. Ele já é, sim, um carcinoma, né? Então, nesse caso, né, a alternativa incorreta seria a alternativa 1, né? Então, não corresponde a uma neoplasia benigna, muito pelo contrário. Todos os aspectos aqui de uma neoplasia maligna. Então, invasão de tecidos adjacentes e também, né, o início do processo de metástase. Ok? Então, lendo as outras, né, todas elas irão condizer, né, neoplasias benignas. Então, no estágio 1, dá-se início à fase de câncer in situ, né? Então, no estágio 1 aqui, câncer in situ, né? Quando ele dá-se início, quando ele começa, ó, tá vendo? Aqui ainda ele está restrito aqui, ó, ao tecido epitelial, certo? Aqui é a mucosa. Aqui no estágio 2 ele começa, ó, a invadir a submucosa, tá vendo? Começa a invadir a submucosa e, né, tecido muscular, né? Então ele já se inicia o processo de malignização que culminará com o processo de metástase, que será de fato oficializado, digamos assim, né, com o processo de metástase, né? Então, no estágio 3 é caracterizado por uma transição entre câncer in situ para câncer invasivo, né? Estágio 3 de câncer in situ para câncer invasivo. E é verdade, aqui ele é um câncer in situ já, porque ele já está invadindo já a submucosa e a muscular, né? No entanto, o processo de vascularização não está ainda digamos assim, se estabelecendo de forma mais acentuada. Mas já se verifica o início de quê? É do tropismo de células desse tumor para a corrente sanguínea. Isso já inaugura o processo de metástase, né? No estágio 3, então, no estágio 3 se inicia o processo de metástase, correto, no estágio 3, aqui. E lembra que a gente tem marca alternativa incorreta, né? As demais são corretas. A neoplasia em questão pode ter sido originada em um paciente com predisposição genética para polipose adenomatose familiar. Sim, é verdade, pessoal. Nós comentamos isso em aula. Então, a polipose adenomatose familiar, ela é uma doença genética que se refere a neoplasias benignas ali na mucosa intestinal, especialmente do intestino grosso, né? Então, esses pólipos que são neoplasias benignas, aqui não é pólipo, tá, pessoal? Isso aqui não é pólipo. Para ser um pólipo seria basicamente o estágio 0, um pouco mais na forma de um cogumelo. Então, esses pólipos que já são neoplasias benignas, eles podem sim evoluir para uma neoplasia maligna, como nesse caso, estágio 3 e 4, desde que hajam mutações adicionais que façam com que essas células, né, elas evoluam para um fenótipo de célula neoplásica maligna. Tá ok? Então, nesse caso, existe sim uma predisposição de indivíduos que têm casos na família, né, uma doença de ordem genética, existe um risco maior de, eventualmente, se desenvolver uma neoplasia maligna. Então, tratamento com dieta, né, existe também a possibilidade de fazer uma ressecção de alguns pólipos, né, por via cirúrgica, né, mas, nesse caso, a polipose adenomatosa familiar, apesar de ser uma neoplasia benigna, ela sim predispõe o indivíduo a desenvolver uma neoplasia maligna. Bem, pessoal, então vamos para a questão 5 aqui. Então, a questão 5 era a questão, pessoal, que era a única questão que não era não era objetiva. Essa questão, pessoal, não deixei o gabarito disponível, por quê? Porque o Google Formulários, conforme a forma como você escreve, se você coloca apenas um S, se você escreve tudo em minúsculo, tudo maiúsculo, ele identifica a resposta como incorreta. Então eu coloquei a correção manual, tá? Então por isso que até eu lancei a nota ontem, adicionando ali esses dois pontos. E a resposta correta é leiomiosarcoma, né? Então, né, só relembrando aqui, uma mulher de 62 anos apresentando dor abdominal, sangramento vaginal, esterectomia revela tumor uterino infiltrativo, né? Infiltrativo, então você já pensa, neoplasia maligna, de grandes dimensões, parcialmente necrótico. Nós vamos ver inclusive isso na parte de metástase, né? Formado por células musculares lisas, aí você já pensa célula muscular lisa, então é um sarcoma, né? Então tecido conjuntivo, né? Tecido muscular
sarcoma, né? Então é um sarcoma porque acomete sim o tecido conjuntivo, musculatura, né? E miosarcoma porque uma neoplasia de tecido muscular, né? E leio, esse prefixo leio vem de musculatura lisa. Então é um leiomiosarcoma nesse caso, tá ok? E os sarcomas, né, como nós falamos, todos eles são malignos, né? Os sarcomas, né? Que acomete ali tecido, musculatura, tecido conjuntivo. Quem colocou leiomiosarcoma uterino, enfim, variantes, eu considerei também a resposta como correta, tá? Bem, questão 6. Assinale a alternativa que não corresponde à célula neoplásica maligna, tá ok? Então, o que não corresponde à neoplasia maligna. Então, sinal de proliferação contínua corresponde à neoplasia maligna? Sim, corresponde. Nós queremos o que não corresponde. Evasão de supressores tumorais corresponde à neoplasia maligna? Sim, corresponde. Né? O tumor, ele, no caso, em estágio de malignidade, ele já apresenta já aspectos que permitam ele evadir a resposta imune. Por quê, professor? Porque ele já apresenta aspectos já de uma célula desdiferenciada, né? De uma célula se aproximando muito de uma célula tronco. Nós falamos isso, inclusive, na primeira aula, né, quando nós falamos do Hallmarks of Cancer, daquele artigo dos pilares que descrevem os aspectos moleculares do câncer. Né? Falamos isso na primeira aula. Tá? Então, evasão da resposta imune, sim, nós vamos ver isso inclusive melhor na parte de metástase. Imortalidade replicativa também ocorre na neoplasia maligna, né? A questão da perda ali da atividade da P53, superexpressão de oncogenes, genes relacionados à replicação celular, a síntese proteica, a divisão do genoma, né, o aumento do metabolismo de biossíntese. Então, também a questão dos telômeros, né? Nós temos uma superatividade das telomerases, né, que fazem com que linhagens com o genoma muito comprometido já por mutações não consigam realizar a apoptose, então elas proliferam um perfil genético totalmente nocivo ali ao tecido, com muitas mutações danosas para o tecido, mutações que vão sim levar a uma neoplasia. Né? Então nós temos a questão da imortalidade replicativa. Ativação de invasão e metástase, sim. Né? Então isso é inclusive a assinatura citológica e molecular da neoplasia maligna, né? A invasão de tecidos adjacentes, a metástase nesse caso. Inibição da angiogênese. Essa está incorreta. Né? Na verdade, na neoplasias malignas, nós temos a ativação do processo de angiogênese. Né? Exatamente através desse processo de ativação que se dará o processo de metástase. Né? Nós vimos isso na aula 6 de angiogênese e continuaremos vendo um pouco mais na aula de metástase, né, que ficará aí para a terceira prova. Então, questão 7 são características das células malignas, exceto, né, então, aquela que não é característica de célula maligna. Então, alto índice mitótico, crescimento rápido do parênquima, né, o que não ocorre com os vasos sanguíneos, resultando em degenerações, necroses, hemorragias e ulcerações. Então, e sim, isso é característica sim de célula maligna, né, exatamente essa questão de necrose, de ulceração, né, uma taxa de mitose muito elevada, né, crescimento rápido do parênquima, né, então tudo isso condiz com uma neoplasia maligna. Então, item B, tumor não apresenta cápsula fibrosa. E também isso é um outro aspecto que diferencia também as neoplasias benignas das malignas. A cápsula fibrosa ela delimita o tumor, delimita a neoplasia benigna e faz com que ela não seja infiltrativa. Já a neoplasia maligna ela não apresenta cápsula fibrosa. Né? A neoplasia ela se dá de forma descontrolada, de forma invasiva para os tecidos adjacentes. Tá ok? Qual que seria aqui a exceção que não é neoplasia maligna, pessoal? Aumento da relação citoplasma-núcleo. Na verdade é o contrário. Na neoplasia maligna nós temos um aumento da relação núcleo-citoplasma. Na verdade seria uma diminuição da relação citoplasma-núcleo. Então
traduzindo em poucas palavras, nós temos um aumento do tamanho do núcleo da célula, devido às mutações, devido à expressão de uma série de genes desnecessários ali, né? E a relação núcleo-citoplasma ela aumenta. Por consequência, a relação citoplasma-núcleo ela diminui, não aumenta, né? Então, nesse caso aqui, essa alternativa está incorreta. Nós vimos, inclusive, isso na aula 2, né? A hipercromasia nuclear celular, sim, né, devido ali o aumento expressivo da taxa de síntese proteica, ao aumento expressivo da taxa de transição de genes. Então, muitos genes são ativados desnecessariamente na neoplasia, e isso sim vai se refletir numa citologia, né, a questão da hipercromasia nuclear e celular devido à síntese proteica ser maior. E o pleomorfismo celular, que é justamente a questão de nós termos uma grande diversidade de células diferentes do ponto de vista morfofisiológico, do ponto de vista morfológico, né? Então, quando você faz, por exemplo, uma lâmina de tecido conjuntivo, de um tecido epitelial, por exemplo, ao invés de você ver aquela arquitetura do tecido epitelial típica, você verá as células todas com padrão disforme, né? Células com tamanhos variados, com razão núcleo citoplasma totalmente variadas, células com núcleo pequeno, outras com núcleo grande, células com formato alongado, outras com formato globular. Então, o tecido perdeu totalmente sua arquitetura, né, morfofuncional. Então, isso nós chamamos de pleomorfismo celular. Tá ok? Então, nesse caso, seria, né, o item C, né, que não corresponde, nesse caso, às células malignas. Bem, questão 8, então, são tumores benignos, é certo. Então, mais uma vez, é certa. Então, para a gente adiantar, pessoal, então, o papiloma, o adenoma, o lipoma, os pólipos, tumores benignos. Os blastomas, no geral, todos eles são tumores malignos, pessoal. Então, nós temos o retinoblastoma, que nós falamos em aula, o neuroblastoma, o glioblastoma, que são neoplasias que acometem as células da glia. Então, todos esses são tumores malignos. E são tumores que as mutações elas começam a acontecer na fase embrionária e na fase fetal, no final da fase embrionária. Então, geralmente são tumores que acometem crianças, né? Então, nós falamos isso em aula, inclusive, né? São tumores que os aspectos clínicos desses tumores, muitos deles são observados na primeira infância, tá ok? É uma questão do retinoblastoma. Bem, pessoal, então com isso nós fechamos a prova, né? Só foram 8 questões, né? Então, valendo 20 pontos, né? Nós tivemos aí uma questão valendo 4 pontos, né? Eu creio que a turma ela foi muito bem, né, na prova, assim, né, de uma forma geral. E aí um aviso, pessoal, então essa será a nossa aula de hoje, tá? A prova 2, eu não vou lançá-la hoje, está assim no sistema, está assim no nosso cronograma que eu iria aplicar essa prova hoje. No entanto, pessoal, como eu tive um problema técnico essa semana, eu não pude gravar esse vídeo antes. Como eu estou gravando agora, eu gostaria de fazer essa correção com vocês, até uma espécie de revisão, faltando apenas as aulas 4 e 5 para vocês olharem lá, né? A questão da 4, 5 se não me engano, né? Ou 4, 5, 6, eu tenho que ver. Mas vai até angiogênese tumoral, tá? Até angiogênese tumoral, nossa prova. Cai a parte de carcinogênese química, física e biológica e a parte de angiogênese tumoral, mais as primeiras aulas, como falei com vocês, as provas são cumulativas, porque os assuntos eles são relacionados, ok, pessoal? Então, segunda-feira eu mando no grupo para vocês o link para a nossa prova 2 de oncologia, princípios básicos de oncologia, e vocês terão ao mesmo tempo 7 dias para resolverem essa prova. Tá ok, pessoal? Então, bons estudos, tá? Dúvidas, vocês podem me escrever no e-mail da disciplina, né? E espero que vocês tenham um ótimo final de semana e uma ótima prova também a partir da segunda-feira. Tá ok, pessoal? Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus e muito obrigado.